Saudações, meus amigos. Eu sou o Vitor Barreto e hoje nós vamos demonstrar que, metafisicamente, o ateísmo e o politeísmo andam de mãos dadas. É muito comum ouvirmos ateus dizerem que os cristãos são ateus em relação a outros deuses e que eles, ateus, só dão um passo a mais, negando a existência do Deus cristão. A verdade, porém, é que ateus e politeístas compartilham algumas pressuposições metafísicas em comum. No último vídeo do canal, eu expliquei algumas diferenças entre a metafísica cristã e a metafísica não cristã. Eu vou resumir o que vimos lá e demonstrar a conclusão que eu estou defendendo aqui. Vejamos o primeiro desenho. A metafísica cristã defende a existência de dois níveis de ser: o nível eterno e não criado de Deus e o nível temporal e criado do universo. Deus está fora do universo e é a causa última do universo, a realidade mais fundamental. E tudo o que existe no universo é totalmente dependente de Deus para seu sentido e significado. Deus é o criador de todos os fatos do universo e, mais do que isso, Deus interpreta e dá significado a todos os fatos do universo antes que esses fatos sequer venham à existência dentro do espaço-tempo. Em outras palavras, porque Deus é racional, ele impõe racionalidade sobre o universo criado. Dizemos, por isso, que Deus é a mente última do universo. O ser humano, por outro lado, não tem o poder de impor racionalidade sobre os fatos. Diferentemente de Deus, o ser humano conhece os fatos fora de sua mente apenas depois que esses fatos vêm à existência. Para Deus, o conhecimento precede os fatos. Para o ser humano, os fatos precedem o conhecimento. Podemos dizer, portanto, que o universo na cosmovisão cristã é um universo totalmente racional. No cristianismo, o universo é pessoal e teocêntrico. Agora, vejamos o segundo desenho. Na cosmovisão ateísta, nós temos a negação dos dois níveis de ser ao qual nos referimos. Todos os seres vivos, incluindo os seres humanos, estão debaixo das mesmas condições metafísicas. Para um ateu, existe um único nível de ser. Em vez de Deus governar todos os fatos do universo, o universo é governado pelo acaso. Tudo que existe, existe por causa do acaso. Então, a cosmovisão não cristã substitui o governo de Deus pelo governo do acaso. E o acaso é irracional. Por não existir Deus, não existe uma mente absoluta que interprete o universo autoritativamente. Não existe uma mente infinita que dê significado e sentido aos fatos. Não existe uma mente que interprete os fatos do universo antes que os fatos venham à existência. Assim sendo, a mente última do universo é a mente do ser humano. O ser humano é o único a tentar dar significado aos fatos. O ser humano procura impor racionalidade sobre um universo que é ultimamente misterioso. Mas, por sua natureza finita, a mente humana é incapaz de impor racionalidades aos fatos em si mesmos. Mesmo se um ateu acreditar na existência de alienígenas, nada mudaria, porque ainda estaríamos falando de mentes finitas tentando dar sentido a fatos inerentemente não racionais. A mente humana procura, a despeito da incapacidade de seus poderes, achar racionalidade em fatos que são inerentemente não racionais. Então, no universo ateísta, os fatos precedem o conhecimento, invariavelmente. O universo, portanto, é impessoal e antropocêntrico. Eu vou exemplificar uma implicação desse panorama metafísico do ateísmo moderno. É comum ouvirmos que fé e razão são áreas mutuamente exclusivas da vida. A ciência é a área do fato e do que pode ser experimentado pelo ser humano, enquanto a religião é relegada à área das questões dos valores morais e do significado subjetivo, daquilo que está além da experiência. Dentro desse quadro metafísico, a religião então lidaria com aquilo que é misterioso para o ser humano, para aquilo que está além da experiência humana, sobre a qual o homem impõe sua razão. Se algo está além da experiência, para o homem moderno, esse algo também está além daquilo que é racional. Os fatos não são inerentemente racionais porque não são criados e governados por Deus. E qual é a consequência disso? A consequência é que, na medida em que a humanidade avança, a necessidade da religião diminui. Fé é a explicação das coisas que a razão não pode explicar. A fé era mais necessária quando o ser humano era mais primitivo e enfrentava um mundo de mistério e terror.
Freud acreditava, por exemplo, que a ideia de Deus foi a projeção da mente humana primitiva de um pai amoroso que estava em controle dos mistérios tenebrosos do universo, com o intuito de dar conforto àquelas pessoas primitivas. E na medida em que a humanidade avança, na medida em que o ser humano amplia seu horizonte de experiência, Deus desaparece. Nesse panorama, a querela entre ateísmo e o cristianismo pode ser compreendida de forma bem simples. Na cosmovisão ateísta, o ateísmo é racional e o cristianismo é destituído de racionalidade, porque a razão é definida excluindo-se a fé. Mas quem disse que os cristãos concordam com esse quadro? Esse é o quadro da cosmovisão ateísta. Na definição de fé do não cristão, a mente absoluta de Deus é rejeitada, tornando o mundo inerentemente não racional no seu nível mais fundamental. A mente humana do universo, para a cosmovisão ateísta moderna, é a mente do homem finito. Não existe Deus que interprete todo o universo antes que o próprio universo exista. Quando Freud caracteriza a religião como um salto além da razão, ele está descrevendo o irracionalismo que é inerente à cosmovisão materialista evolucionista. Por isso ele descreve a consciência humana emergindo de forças puramente inconscientes, não racionais e materiais. Essa é a metafísica de Freud. Ele assume, em vez de provar, que a mente humana, pensando sobre Deus e sobre forças além do seu controle, está pensando sobre o reino do não racional, do qual a própria mente humana emergiu. Agora, tudo isso é antitético à cosmovisão cristã. A fé em coisas além da razão humana não é, para o cristão, um apelo ao não racional, mas ao absolutamente racional. Quando o cristão pensa sobre Deus e sobre o universo, Deus é absolutamente racional e o universo é racional por ser produto do ato criativo desse Deus racional. O cristão confia em Deus, que é absolutamente racional e soberano sobre tudo que existe. Humanos são criados à imagem de Deus. Então, eles originalmente existem em relacionamento pessoal com Deus, sem precisarem inventar a ideia de Deus para compensar sua ignorância. O cristianismo representa o domínio do Logos, a palavra. Percebam que, quando comparamos esses dois quadros metafísicos, nós viramos o jogo contra os ateus. O debate entre cristianismo e ateísmo, portanto, não é uma questão de fé versus razão. Quem define o debate assim é a cosmovisão ateísta. O debate verdadeiro entre ateísmo e cristianismo está num nível mais alto, e ele é entre uma cosmovisão onde o irracional é o último, isto é, o ateísmo, e a cosmovisão cristã, em que o racional é o último. Assim sendo, quando o ateu apela para o mistério do universo, ele está expressando sua fé em um universo ultimamente irracional, enquanto o mistério, para o cristão, está expressando sua fé em um universo ultimamente racional. Agora, o que a cosmovisão ateísta tem a ver com a cosmovisão politeísta? Acontece que, na cosmovisão grega clássica, como podemos ver no terceiro desenho, onde existe um panteão de deuses, ou em qualquer religião similar, não existe um Deus como o Deus cristão por trás dos fatos. Nessas religiões, o universo é ultimamente governado pelo caos ou por alguma substância material. Foi o caos ou alguma substância material que deu vida aos deuses. Por acaso, né? Ou seja, não existe uma mente absoluta infinita que exista além e antes do universo. Os deuses gregos começam a existir dentro do universo, dentro do espaço-tempo. Assim como na cosmovisão ateísta, não existem dois níveis de ser. Os deuses talvez saibam mais do que os seres humanos. Eles podem ser mais poderosos do que os seres humanos. Mas assim como os seres humanos, os deuses gregos ou os deuses nórdicos não governavam os fatos do universo. Assim sendo, nenhum dos deuses gregos tinha o poder de dar sentido e significado aos fatos antes que os fatos viessem a existir. Assim como na cosmovisão ateísta, na cosmovisão grega, os fatos precedem o conhecimento. Diferentemente da cosmovisão cristã, na cosmovisão grega ou na cosmovisão nórdica, também não existe uma interpretação autoritativa dos fatos. Portanto, nós devemos entender a cosmovisão politeísta como sendo ultimamente impessoal, assim como na cosmovisão ateísta. Ateísmo e politeísmo, então, devem ser vistos como diferentes variações de naturalismo. Os politeístas só têm mais imaginação. Em termos de ética, o consenso humano como fonte última da ética, como ateístas comumente defendem, não é melhor do que o concílio dos deuses citado no diálogo entre Sócrates e Eutífron.
Então, a diferença entre a cosmovisão cristã e a cosmovisão não cristã é que na primeira, o universo é inerentemente racional e na segunda, o universo é inerentemente irracional. Os ateus nunca conseguiriam explicar como pode o racional e o moral surgir a partir de um universo que é ultimamente irracional e amoral. Nós cristãos não temos esse problema.